Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a fiscalização direta e indireta dos resultados do tratamento de esgoto. Eu sou Luísa Castro, sou engenheira ambiental e sanitarista e trabalho na área de regulação e fiscalização de saneamento básico. Bom, então para a gente começar a aula de hoje, é importante lembrar, as etapas do tratamento de efluente e o sistema de esgotamento sanitário. Então, a gente tem a primeira parte, que é a rede coletora, que é o conjunto de tubulações e órgãos acessórios destinados à coleta e à remoção dos despejos gerados pelas edificações. Depois a gente tem a estação elevatória, que é o conjunto de bombas e acessórios destinados ao transporte do efluente do nível do poço de sucção ao nível de saída do recalque, acompanhado das variações de vazão afluente. Depois a gente tem a etapa de tratamento, que é o conjunto de unidades destinadas a reduzir as cargas poluidoras do efluente de acordo com os padrões de lançamento. E por fim, a gente tem o corpo receptor, que é o curso hídrico, ou o solo que vai receber o lançamento desse efluente tratado. Então, essa é a composição do esgotamento sanitário, desde a coleta na residência até a disposição final no corpo receptor. E aí, cada uma dessas etapas, a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos que precisam ser observados, tanto na fiscalização direta, que é aquela onde é feita a inspeção direta, a inspeção técnica nas unidades, quanto também a fiscalização indireta através dos resultados de monitoramento. Então, começando aqui com a rede coletora de esgoto, no caso da fiscalização direta, é importante a gente observar aspectos relacionados à operação e manutenção e também à limpeza e inspeção dessa rede coletora. Então vamos lá. Na operação e manutenção, é interessante observar, a identificação das características técnicas dessa rede coletora e o volume coletado. É importante observar o cadastro técnico, como que o prestador de serviço ele atualiza esse cadastro, ele mantém esse cadastro adequado, em relação a todos os pontos de coleta, todos os usuários que fazem uso da rede coletora. É importante observar se o prestador ele tem um plano de manutenção preventivo e corretivo para ações que possam ocorrer na rede coletora. E aí, na fiscalização também, a gente vai observar as condições das estruturas, então, postos de visita, coletores troncos, interceptores, emissários, todas essas estruturas, quais as condições que elas apresentam. E também a verificação de ocorrência de extravasamento, como que o prestador ele registra esses extravasamentos, qual a duração desses extravasamentos, a frequência, o tempo de reparo e o impacto que isso pode causar. Que é importante monitorar essa questão dos extravasamentos. E também, em relação à operação e manutenção, se o prestador ele tem o apoio de materiais e equipamentos adequados para realizar essa manutenção contínua aí na rede coletora de esgotos. E depois, quando a gente fala de limpeza e inspeção, então é importante observar se o prestador ele tem um plano de limpeza preventiva, se ele faz algum tipo de monitoramento também da rede coletora por meio de videoinspeção ou então testes de fumaça, para identificar aí algumas ligações indevidas ou até a própria infiltração do solo para a rede coletora de esgoto, e também se existe algum plano de combate às ligações irregulares, Como a gente trabalha com o sistema separador absoluto, a gente é para ter uma tubulação que vai coletar o efluente e outra tubulação que vai coletar a drenagem pluvial. Então, é importante que exista um plano de combate às ligações irregulares para que uma coisa não seja ligada na rede, na outra rede, Quando a gente fala de estação elevatória de esgoto, o que é importante verificar na fiscalização direta? Todos os aspectos de manutenção e operação, basicamente, Então, identificação das características técnicas dessa elevatória, então, qual que é a origem e o destino do efluente, qual que é a vazão de bombeamento, a potência das bombas, altura manométrica, volume útil do poço de sucção, para verificar se realmente esse projeto dessa estação condiz com a vazão afluente que recebe. E também depois que acaba recalcando para a estação de tratamento de esgoto. Verificar questões de identificação e sinalização da unidade, conservação, proteção de todos os equipamentos e instalações, também as condições de acesso, isolamento e limpeza dessa unidade, questões de manutenção do quadro de força e verificação do funcionamento dos sinalizadores das bombas,
Se existe um conjunto motobomba reserva também instalado em paralelo para acionamento automático, caso o principal dê alguma falha, ele possa, né, automaticamente ser acionado. Se existe algum tipo de monitoramento remoto via telemetria, né? Se existe também gerador de energia elétrica para caso falhe a rede principal, exista também uma redundância em relação ao gerador. E qual que é o destino do efluente caso haja algum tipo de extravasamento para verificar se não tem nenhum impacto aí ao meio ambiente e até à saúde pública ao redor dessa unidade. Depois, em relação à estação de tratamento de esgoto, né, a gente tem vários aspectos que precisam ser observados na fiscalização direta. Então, começando aí pelos aspectos legais, né, a gente precisa identificar se o licenciamento ambiental está correto, se existe licença de operação, se ela está válida, quais são as unidades que estão descritas nessa licença, se elas de fato estão realmente operando em campo. Também outro documento importante é a outorga de uso de água de lançamento. Então, a Política Nacional de Recursos Hídricos determina que você precisa ter esse documento para lançar efluente no corpo receptor. Qual que é o enquadramento desse corpo receptor também, para a gente avaliar, né, o próprio impacto do lançamento nesse corpo receptor. Se existe documentos relacionados à gestão de risco, como o plano de emergência e contingência, e também o manual de operação e manutenção, e como que o prestador ele capacita, né, os operadores da estação em relação à operação e manutenção. Depois a gente tem aspectos relacionados à conservação e segurança das unidades, né, de tratamento de esgoto. E aí são questões que precisam ser observadas relacionadas ao acesso, ao isolamento, limpeza da área, a identificação e sinalização, a própria comunicação também, né, dos operadores da estação com as demais áreas do sistema de esgotamento sanitário, se existe algum tipo de automação dentro da estação, né, se é possível fazer algum acionamento automático de alguma unidade, a disponibilidade de equipamentos de proteção individual aos operadores, a própria capacitação, né, como eu comentei anteriormente, dos operadores em relação à operação e manutenção dessa estação, e também a conservação e proteção dos equipamentos e as instalações. E o terceiro aspecto, né, relacionado propriamente à operação e à manutenção da ET, é importante a gente avaliar o controle dispositivo de medição de vazão afluente e efluente, né? Então, toda a chegada de efluente bruto e toda a saída de efluente tratado, se existe algum tipo de controle, algum monitoramento, medição. A avaliação, né, da manutenção, operação e eficiência das unidades por meio do controle diário de qualidade. Então, os operadores precisam fazer alguns registros em relação à operação da estrutura. Então, é importante avaliar esses registros, verificar como que está ocorrendo a operação e a manutenção. E aí também, né, identificar a operação e manutenção de todas as infraestruturas do tratamento propriamente, né? Então, olhar questões relacionadas ao pré-tratamento, gradeamento, desarenador, caixa de gordura, como que ocorre a operação dessas unidades, como que ocorre a manutenção, as limpezas, o tratamento biológico também, né? Aí a gente tem vários tipos de tratamento que podem ser empregados, então como que está a infraestrutura, a operação e a manutenção de cada uma dessas etapas, né? Seja lodo ativado, reatores UASB, lagoas de estabilização, filtros, enfim, como que essas estruturas todas elas estão operando. É importante a gente observar também o tratamento e a disposição final do lodo gerado, né? Então, como que é feita a desidratação do lodo, qual que é o tratamento empregado, como que é a destinação final desse lodo, né? Se existem alguns contratos com empresas, né, que vão fazer a disposição final desse lodo, ou se isso é feito pelo próprio prestador de serviço. Então, é importante verificar como que o prestador ele lida com né, os resíduos gerados. Se existe também algum tipo de gerenciamento das emissões gasosas dentro da estação, para que não afete, né, os vizinhos da estação em relação à emissão de poluentes gasosos. Como que ocorre o acondicionamento e o manuseio dos produtos químicos, né? Então, a gente tem muitas estações que utilizam produtos, seja para desinfecção, ou seja para aplicar um tratamento físico-químico, né? Então, como que ocorre esse manuseio e esse acondicionamento dos produtos, a validade dos produtos, o uso desses produtos químicos. E também, né, é importante observar os aspectos do laboratório de controle operacional,
que o prestador precisa realizar para ter uma adequada operação da estação de tratamento de esgoto. E aí, depois de tratado, né, o efluente precisa ser lançado no corpo receptor, e aí também existem alguns aspectos que podem ser verificados na fiscalização direta. A operação e manutenção, né, então, condições de acesso, isolamento do local, se existe algum tipo de identificação, alguma estrutura que é apropriada para esse local, e se também tem uma vigilância e um controle, né, em relação a esse lançamento, a esse manancial, a esse ponto de lançamento no manancial, né. E aí a gente tem também aspectos de controle a observar, como o controle da qualidade do corpo receptor, a verificação dos pontos de amostragem, né, e as condições ambientais a jusante e a montante, para verificar se existe algum tipo de impacto do lançamento do efluente tratado no corpo receptor. E aí, quando a gente fala da qualidade, né, do efluente tratado, a gente também tem a fiscalização direta, que tem como objetivo verificar a eficiência da estação, avaliar a qualidade do efluente sanitário tratado, avaliar a integridade também da estação e orientar os responsáveis, né, para a tomada de providências ou melhorias devido a uma possível ocorrência de não conformidade. Então, as agências reguladoras podem aplicar a fiscalização direta através da coleta, né, de amostras de efluente bruto e de efluente tratado. No efluente bruto, né, a gente acaba coletando e analisando parâmetros para verificar depois a eficiência do tratamento, né? Então, são parâmetros como o DBO, DQO, sólidos e nutrientes, que vão caracterizar esse efluente e depois comparar esses resultados com o efluente tratado. E a coleta do efluente tratado, né, então tem o objetivo de verificar o atendimento dos padrões de lançamento, e a verificação da eficiência do tratamento com essas análises físico-químicas e microbiológicas na saída da estação, e identificar potenciais riscos, né, ao corpo receptor e necessidades de correção no tratamento. E aí a gente tem a resolução do CONAMA 430, que vai orientar, né, quais os parâmetros de lançamento que precisam ser mantidos. Então, aqui, por exemplo, né, a gente tem uma tabela contendo, né, as datas de coleta, quais as estações de tratamento, quais os parâmetros que foram identificados desconformes e qual que é a eficiência de remoção de carga orgânica através da DBO, né? Então, existem estações que têm uma boa eficiência, outras que não têm uma boa eficiência, e aí é importante a gente ter o apoio laboratorial para identificar essas questões. E também, né, falando ainda em laboratório, a gente pode avaliar a qualidade do corpo receptor de forma direta, que tem como objetivo, então, verificar o impacto do lançamento do efluente tratado no corpo receptor, avaliar a integridade desse manancial e também orientar, né, os responsáveis para a tomada de providências ou melhorias, caso seja detectada alguma não conformidade. E aí, para isso, a gente tem pontos de coleta na zona de mistura, a montante e a jusante. Então, na zona de mistura, é importante fazer alguns parâmetros físico-químicos, né, visando caracterizar essa zona de mistura. E a montante e a jusante, a gente vai verificar, né, o atendimento ao enquadramento do corpo receptor após o lançamento do efluente tratado, também por meio de análises físico-químicas e microbiológicas e também testes de ecotoxicidade para verificar potenciais impactos do corpo receptor que alteram ou não a classificação desse manancial. E para isso a gente tem como referência a resolução do CONAMA 357, que estabelece os padrões para cada classe de corpo receptor. E aí aqui também, né, mais uma vez, um exemplo de fiscalização direta no corpo receptor em relação à qualidade, né? A gente consegue identificar, né, a linha o limite, né, estabelecido pela resolução do CONAMA, e aí a gente tem pontos, né, o valor a montante, o valor na zona de mistura e o valor a jusante, por exemplo, aqui de DBO, né? Então a gente verifica que a montante a gente já não cumpria com a resolução do CONAMA e a jusante isso acabou aumentando um pouco, né? Então é importante a gente observar cada um dos parâmetros, verificar esse comportamento, né? E lembrando que a gente também precisa ter um histórico de todas essas análises para poder realmente verificar o real impacto do corpo receptor no corpo receptor, né? E às vezes é interessante também fazer um plano de monitoramento um pouco maior, que tenham mais pontos de coleta, né? Dependendo aí da vazão do corpo receptor, da calha do rio, para a gente realmente pegar
conseguir identificar esse impacto que pode haver no corpo receptor. E aí também, né, muitas agências reguladoras também praticam a fiscalização indireta sobre a qualidade do efluente tratado, né, que é aquela que a gente vai pegar dados e informações do controle do prestador para avaliar se de fato ele está cumprindo aí também com os padrões de lançamento e a classificação do corpo receptor. Então, para quem for fazer a fiscalização indireta, né, é importante observar as diretrizes do órgão ambiental licenciador e das condicionantes ambientais da licença de operação, para verificar quais os parâmetros que precisam ser monitorados, e aí, com base nisso, identificar o plano de amostragem, né? Então, qual a frequência, quais são os parâmetros que são feitos, a distribuição e a representatividade das amostras, né? E também a competência técnica do laboratório para fazer, para cumprir com esse plano de amostragem. E aí a gente olha, né, os aspectos dos laudos, né, dos resultados do controle do prestador para o efluente bruto tratado e também o monitoramento do corpo receptor e a consolidação dos resultados através, né, das inspeções de campo também, comparando sempre aquilo que a gente identifica em campo com os resultados analíticos do monitoramento. E é importante observar também como que o prestador ele repassa essas informações para o órgão ambiental licenciador e também para a agência reguladora acompanhar todo esse monitoramento da qualidade do efluente tratado. Então, aqui a gente tem também, né, um exemplo de parâmetros e frequências mínimas para monitoramento de efluentes por um órgão licenciador, né? Então, esse órgão licenciador ele determina, né, alguns parâmetros de acordo com a vazão do projeto e aqui também traz a frequência de monitoramento. Então, é importante conhecer essas diretrizes para poder verificar como que o prestador de serviço ele aplica esse plano de amostragem. E com isso, né, a gente encerra o módulo e aula de hoje. Agradeço demais a sua atenção e fico à disposição para eventuais dúvidas. Obrigada.